Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 31 de agosto. O Conselho Nacional de Justiça fecha parceria para dar mais agilidade a ações judiciais relacionadas ao auxílio emergencial. O acordo foi assinado hoje com o Ministério da Cidadania e a empresa de tecnologia e informações da Previdência, Dataprev. E você confere também. A maioria do Supremo considera válida a contribuição previdenciária sobre terço de férias. Ministros do STF rejeitam a ação e mantêm regras sobre prestação de contas de partidos. Ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, virá réu no âmbito da Operação Lava Jato. A Justiça Federal do Paraná aceitou denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Ele agora é réu por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Vital do Rego Filho havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal na semana passada, no mesmo dia em que ocorreu mais uma fase da Operação Lava Jato. Ele teve 4 milhões de reais em bens bloqueados. Para o MP, Vital do Rego teria recebido propina quando era presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, instauradas no Congresso Nacional em 2014. De acordo com o Ministério Público Federal, a CPI do Senado teve 11 reuniões e ouviu 16 pessoas. Já a CPMI teve 26 reuniões e 12 depoimentos. Nenhum empreiteiro foi convocado ou ouvido. De acordo com a denúncia do MPF, Vital do Rego teria recebido dinheiro de Léo Pinheiro, então presidente da OAS, para que os executivos da empreiteira não fossem convocados para depor. Vital do Rego Filho é ministro do Tribunal de Contas da União desde fevereiro de 2015. A denúncia foi apresentada à Justiça Federal em Curitiba porque ele não tem foro privilegiado. O Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Cidadania e a Dataprev assinaram hoje um convênio para facilitar a solução de questionamentos sobre o pagamento do auxílio emergencial. O benefício é pago pelo governo federal em razão da Covid-19. Desde o início da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça acompanha, em todas as instâncias do Judiciário, processos relacionados ao novo coronavírus. Desde abril, já foram 93 mil ações deste tipo, a maior parte referente ao pagamento do auxílio emergencial. A parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Cidadania e a Dataprev é feita por meio de um cruzamento de informações entre o Poder Judiciário e base de dados do Poder Executivo. Pelo acordo, o governo federal deverá esclarecer critérios para o indeferimento dos auxílios e o CNJ deverá repassar à Dataprev dados dos autores das ações na Justiça que cobram o pagamento do benefício. Estamos atendendo a determinação de Vossa Excelência, contida na portaria número 57, que desde o início da pandemia já foi a sua primeira preocupação em termos dados, em buscarmos o cruzamento de dados e informações para permitir a prestação jurisdicional mais célere ao cidadão. Essa parceria vai possibilitar que o Poder Judiciário concentre seus esforços, a hora, o tempo de seus juízes, naquelas ações que realmente são necessárias. O auxílio emergencial teve mais de 150 milhões de cadastros processados, segundo o Ministério da Cidadania. Destes, 67 milhões se tornaram beneficiários do programa do governo, que já pagou 202 bilhões de reais a brasileiros em situação de vulnerabilidade social. O CNJ ele é fundamental para que a gente possa continuar construindo o atendimento de todos aqueles que têm direito, sem a necessidade da judicialização. O acordo de cooperação prevê a união de esforços para que o CNJ possa estabelecer, junto aos tribunais, uma padronização do fluxo de utilização dos métodos consensuais de solução de controvérsias nos casos relativos ao auxílio emergencial. Em decisão no plenário virtual, o Supremo confirma liminar que derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro em lei sobre obrigatoriedade do uso de máscaras. A decisão foi por unanimidade. A discussão sobre o uso obrigatório de máscaras em locais públicos foi parar na Suprema Corte depois de propostas 3 ações sobre o tema.
Em junho, o Congresso Nacional aprovou e remeteu à Presidência da República projeto de lei sobre a necessidade do uso de máscaras em áreas fechadas de acesso ao público. Mas, no mês seguinte, o presidente Jair Bolsonaro sancionou e depois vetou o trecho do texto que descrevia os locais como comércios, escolas e igrejas. Esses vetos foram derrubados em agosto, em liminar, pelo ministro Gilmar Mendes. Ao julgar o caso, o plenário do STF seguiu o voto do relator. O entendimento foi o de que o direito à saúde, mediante ações que reduzem o risco de contaminação da Covid-19, deve se efetivar. O ministro Gilmar Mendes destacou ainda que o veto de uma lei já promulgada e publicada gera forte insegurança jurídica, considerando a relevância da regra. Com a decisão do STF, a lei passa a obrigar o uso de máscaras em todos os locais públicos fechados, como comércios, igrejas e até presídios. A norma também determina a fixação de cartazes, informando o uso correto da máscara e o número máximo de pessoas no local. Também no plenário virtual, os ministros do Supremo rejeitaram uma ação apresentada por 17 partidos sobre regra de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Quem detalha isso para a gente é a nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto. Olá, boa noite. O assunto de hoje tem a ver com processo eleitoral, mais especificamente processo de prestação de contas na Justiça Eleitoral. Na última sexta-feira, os ministros concluíram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por 17 partidos políticos que questionavam pelo menos dispositivos de duas resoluções do TSE, uma de 2004 e uma de 2019. A resolução de 2004, o argumento trazido era de uma possível inconstitucionalidade na norma em que se definia com o momento para a aplicação da sanção de suspensão das cotas do fundo partidário no caso de partidos políticos que tivessem a sua prestação de contas desaprovadas. Em relação a esse dispositivo da resolução de 2004, por maioria de votos, ficou vencido apenas o relator, ministro Gilmar Mendes, os ministros entenderam que o tema não poderia ser analisado pela Suprema Corte em razão dessa resolução ter sido revogada em 2014 e que, portanto, norma revogada não poderia ser passível de controle de constitucionalidade. Um outro ponto questionado pelos partidos autores tratava-se de um dispositivo de uma resolução também do TSE de 2019. E a discussão aqui era justamente o momento para a apresentação de documentos ou esclarecimentos solicitados pelo juiz do processo da prestação de contas ou do relator, justamente argumentando que o tribunal não poderia, por meio de resolução, tratar desses prazos, que haveria uma usurpação da competência do Congresso Nacional para legislar sobre o assunto, uma violação do princípio da legalidade, diversos direitos fundamentais estariam sendo violados. Mas esses argumentos não convenceram os ministros, que por unanimidade entenderam que esses prazos devem sim ser seguidos justamente para dar a utilidade devida ao processo de prestação de contas. No seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, citando o próprio relator, ministro Gilmar Mendes, ele disse: imagine um partido que pretendesse juntar logo ao final do prazo para a conclusão do julgamento de um processo de prestação de contas inúmeros documentos e inúmeras provas que poderiam comprometer a conclusão desse julgamento dentro do prazo legal. Acabaria tornando esvaziado o comando constitucional dessa prestação de contas e entenderam, portanto, que esses prazos estabelecidos na resolução não violam a Constituição, hipótese alguma, e devem ser mantidos e, portanto, são constitucionais. Outras informações e decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha tudinho aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, o STF mantém contribuição previdenciária patronal sobre terço de férias. Em instantes. Hoje, muito se tem falado sobre privacidade, especialmente após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas a privacidade é um direito fundamental do indivíduo e essencial para a construção da sua personalidade. E assim, já o é tratado tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10.
O STF decidiu que é válida a cobrança da contribuição previdenciária sobre a parcela adicional de 1/3 de férias. O julgamento ocorreu no plenário virtual. O caso chegou ao Supremo depois que a União entrou com recurso questionando decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que havia entendido que a contribuição sobre o terço de férias era indevida. Em sessão do plenário virtual, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Ele entendeu que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, por tratar-se de parcela de caráter remuneratório. De acordo com o relator, o período de férias se configura como afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento não pode ser separado, já que o trabalho é realizado durante todo o ano. E por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram que apartamentos podem ser adquiridos pela usucapião urbana. O caso específico julgado pelo Supremo Tribunal Federal foi de uma mulher de Porto Alegre que pedia usucapião do apartamento onde ela vive. O imóvel foi financiado por outra pessoa que não conseguiu pagar o financiamento. O banco iniciou o processo de venda do apartamento, mas a moradora entrou na justiça para se tornar proprietária do bem. A análise do pedido dela foi negada em primeira e segunda instâncias, sob o argumento de que não há previsão jurídica para esse tipo de imóvel no artigo da Constituição Federal que trata da usucapião urbana. Para a maioria dos ministros do STF, o artigo 183 da Constituição Federal não distingue qual tipo de imóvel se enquadra na usucapião urbana. Além disso, há requisitos constitucionais que garantem a manutenção de moradias de até 250 metros quadrados. O julgamento no plenário virtual, no entanto, não reconheceu o direito da moradora. Somente determinou que pode haver usucapião de apartamentos. Por isso, a decisão final do caso dela deve ser julgado pelas instâncias inferiores. E no Tribunal Superior Eleitoral, teste de segurança confirma a credibilidade da urna eletrônica. Confira na reportagem de Daniele Ramalho. O resultado do teste público de segurança, o TPS, foi divulgado em uma live transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Foi um grande sucesso, no sentido de colocar efetivamente o sistema à prova, utilizar a contribuição desses peritos que têm alto grau de conhecimento e fortalecer efetivamente o sistema eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e o secretário de Tecnologia da Informação, Giuseppe Janino, fizeram um balanço do evento e responderam perguntas dos jornalistas. A votação por meio da urna eletrônica, que já vigora no Brasil há mais de 2 décadas, já passou por diversas auditorias nos últimos anos e jamais foi constatada qualquer fraude. Tudo que é humano está sujeito a aperfeiçoamento, mas nunca se documentou nenhum tipo de fraude relevante que pudesse comprometer o resultado das eleições. Esse é o último teste com foco em segurança efetivamente, mas nós prosseguimos em trabalhos de testes funcionais de todo o sistema, e, adicionalmente, ainda num processo de auditoria. Todos os sistemas ficam abertos para que várias instituições da sociedade possam analisar linha por linha de cada programa que será colocado na eleição. Foram 3 dias de muito trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral realizou a transmissão do evento pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Mais de 15 horas ao vivo. Em novembro do ano passado, 22 investigadores estiveram aqui no TSE na tentativa de entrar no sistema. O plano de teste que teve sucesso é formado por peritos da Polícia Federal. Por isso, nessa última etapa, o grupo foi convidado a retornar aqui ao TSE para tentar novamente entrar no sistema. Dessa vez, já com as fragilidades detectadas, corrigidas pelos técnicos do tribunal. O nosso grupo não conseguiu qualquer questão relacionada à quebra do sigilo do voto ou de descobrir ordem de votação, nós não conseguimos isso. O que nós conseguimos foi que nos relatórios de boletim de urna e de zerésima, se não me engano, e na própria tela da urna, nós conseguimos alterar a cidade
de votação que estava acontecendo. Então, naquela ocasião, nós estávamos fazendo aqui uma eleição simulada para Tocantins, e os colegas, no ato de generosidade, após a gente ter conseguido fazer a mudança, nós colocamos que a eleição, ao invés de ser em Palmas, ficou em Natal. Onde está o JEDAI, efetivamente, foram fortalecidas as portas, as trancas, as fechaduras, e não conseguiram entrar no JEDAI para fazer qualquer estrago. Mesmo que conseguisse entrar, eles entrariam no local e não iam encontrar nada para atacar ou fazer qualquer adulteração. O TPS tem por objetivo fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança nas eleições, propiciando melhorias no processo eleitoral. A primeira edição foi realizada em 2009. Em 2015, por meio de resolução, ficou instituída a realização periódica do teste nos sistemas eleitorais. Para o evento, o sistema eletrônico fica à disposição dos investigadores, inclusive o código-fonte. Mesmo assim, nunca foi possível alterar o resultado de uma eleição. A sociedade pode ter a certeza de que quem vence na urna é quem foi legitimamente escolhido pela maioria. A edição 2020 do Ranking da Transparência, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, contemplou nos primeiros lugares 2 cortes eleitorais da região Nordeste, os TREs da Bahia e de Sergipe. A avaliação tem o objetivo de estimular os órgãos do Poder Judiciário a disponibilizar informações ao público de forma clara e padronizada. Ao apresentar os dados da premiação, o presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou que neste ano houve aumento significativo no cumprimento dos itens avaliados. Ele destacou que a maioria absoluta dos órgãos executa pelo menos 70% dos quesitos, que incluem dados como divulgação dos horários de atendimento ao público e levantamentos estatísticos. Os primeiros colocados, com 98,56% de atendimento aos itens relativos à transparência, foram o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. O terceiro colocado foi o Tribunal de Justiça do Pará, seguido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em quarto. E em quinto lugar ficaram os TREs do Pará e do Rio Grande do Norte. Agir assim, com transparência, não é um favor que se faz ao cidadão, mas sim uma obrigação de todo órgão público, de todo gestor público e dos servidores em geral. Se nós temos uma instituição que é transparente nos seus atos, com certeza essa condição, essa conduta vai beneficiar toda a coletividade, porque a transparência é um dos princípios modais da democracia. O Superior Tribunal de Justiça decide que arma de fogo pode ser penhorada em execução fiscal. O caso julgado pelos ministros da segunda turma teve origem em ação de execução fiscal promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações. Após muitas diligências sem sucesso na busca de bens que poderiam ser penhorados, a Anatel localizou no Sistema Nacional de Armas um revólver calibre 38 registrado como propriedade da parte executada. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido de penhora do bem e a agência reguladora recorreu ao STJ. Durante o seu voto, o relator, ministro Herman Benjamin, explicou que entre as hipóteses excepcionais de impenhorabilidade descritas no Código de Processo Civil de 2015, não se inclui a arma de fogo. Por isso, ela pode ser penhorada e expropriada desde que assegurada pelo juízo da execução as restrições impostas pela legislação para a venda e compra do produto. A segunda turma, então, aceitou o recurso da Anatel e permitiu a penhora. E a seguir, os 10 anos da lei sobre alienação parental. Voltamos já. Você sabia que antes da Constituição de 88, os filhos que fossem advindos fora do casamento teriam que ser reconhecidos por testamento cerrado? Pois é, com a Constituição de 88 essa situação mudou e o conceito de família foi ampliado. E filho é filho, não precisa ser dentro do casamento ou fora do casamento.
Você já deve ter visto aquela situação em que o pai e a mãe separados falam mal um do outro para o filho. Ou a avó que fala mal da nora para a criança. E isso não é apenas um mau comportamento, é alienação parental. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem legislação específica para isso. Neste mês, a lei da alienação parental completou 10 anos. Esta estudante de 25 anos viu os pais se separarem quando ainda era criança. Depois disso, o pai passou a falar mal da mãe. A situação se agravou na adolescência. Meu pai dizendo que a minha mãe não era uma boa mãe, que o dinheiro que ela gastava da pensão era com ela, que quando eles eram casados ela traía. Com 15 anos a gente mudou de cidade, eu e a família do meu pai. E eu fui me afastando ainda mais da minha mãe e acreditando mais na visão que o meu pai tinha da minha mãe. Este homem é pai de 2 filhos. Ele conta que a ex-mulher tenta desconstruir a imagem de um pai presente e amoroso. Já houve uma campanha de desconstrução e depreciação da figura paterna, também dos avós, dos meus familiares. Fui alvo de uma denúncia falsa na Lei Maria da Penha. O que ele e a estudante viveram tem nome: alienação parental. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma legislação específica sobre o assunto. A Lei 12.318 de 2010 define a alienação como interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente por um dos genitores, ou seja, pai ou mãe, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância. O texto dá exemplos de alienação. Fazer campanha para desqualificar a conduta do genitor como pai ou mãe, dificultar o exercício da autoridade parental, o contato da criança ou do adolescente com o genitor e o exercício do direito de convivência familiar. Omitir ao genitor informações pessoais sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, familiares ou contra os avós. E mudar o domicílio para local distante sem justificativa. A lei também prevê medidas judiciais. O juiz ele poderá ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor, poderá estipular uma multa em desfavor do alienante, determinar ainda a alteração da guarda. A legislação ficou ainda mais rígida com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A alienação parental passou a ser reconhecida como uma forma de violência psicológica. O autor pode sofrer medidas protetivas e até ser preso. A alienação parental pode causar danos físicos e psicológicos. A ansiedade é tão grande que a criança começa a ter problemas de comportamento. Às vezes tem alteração no sono, no processo da alimentação, recusa fazer a rotina de tomar banho, de escovar dente, fazer o dever. Os pais devem tentar preservar a imagem um do outro diante do filho. Isso vai fazer com que a criança cresça mais segura e mais tranquila. E no seu imaginário ela vai ter uma imagem bastante positiva deste pai e desta mãe. Depois, quando eles crescerem, eles vão descobrir o pai que tem, a mãe que tem, mas aí eles já são adultos. Em 2 ações ajuizadas contra o IBAMA, a Advocacia Geral da União conseguiu manter a legalidade de atos praticados pelo Instituto do Meio Ambiente contra desmatadores. Em 2 ações ajuizadas contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a AGU defendeu a legalidade do ato praticado pelo órgão. No primeiro caso, o infrator desmatou mais de 600 hectares de área de reserva legal em floresta nativa da região da Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental. Desse total, mais de 100 hectares foram utilizados para atividades agrícolas e, por isso, os fiscais lavraram também auto de infração. Na justiça, o infrator alegou que não era proprietário da fazenda e que, por esse motivo, o IBAMA não poderia penalizá-lo. Porém, a AGU argumentou que, apesar do infrator não ser o dono da região desmatada, foi autuado por ser o efetivo gestor das atividades econômicas desenvolvidas sobre as áreas embargadas. O juiz acatou os argumentos da AGU, negou o pedido do infrator e determinou o bloqueio de bens e imóveis em mais de R$1 milhão até que ele recupere todo o dano ambiental causado. Conseguimos obter a indisponibilidade de bens, que é uma decisão que guarnece o dever de recuperação, garantindo a existência de recursos financeiros para ser aplicado depois na própria reparação do bem.
No segundo caso, o IBAMA detectou que o infrator desmatou área de vegetação nativa para desenvolver atividade agropecuária sem licenciamento ambiental, o que é exigido por lei. E por isso, os fiscais do IBAMA lavraram um auto de infração e um termo de embargo. O infrator recorreu à justiça alegando que o ato praticado por ele estaria amparado por um decreto estadual de 2004 que permitiria o uso da atividade potencialmente poluidora sem autorização ou licença estatal por pelo menos 5 anos. Mas a AGU comprovou que tanto a legislação da Política Nacional do Meio Ambiente quanto o Código Ambiental em vigor à época exigiam um licenciamento para o desmatamento e também para a atividade agropecuária. Em encontro virtual, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, debateu os caminhos da democracia, justiça e cidadania. O encontro foi em formato de live e reuniu especialistas em direito eleitoral, juristas internacionais e magistrados. O especialista costarriquenho em direito internacional, José Thompson Jiménez, e a professora de direito constitucional da Universidade de Buenos Aires, Helena Gomes, debateram sobre o panorama dos regimes democráticos no mundo, especialmente na América Latina. Democracia, justiça e cidadania foram os temas desse evento acadêmico, realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Assessoria de Assuntos Internacionais e Cerimonial da Corte. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a democracia tem lugar para todas as correntes políticas. Só não há espaço para a violência e a intolerância, seja ela física ou moral. Nós temos feito uma grande pregação em prol de um debate público de qualidade, tentando convencer as pessoas num país polarizado como nós estamos vivendo, de que a troca de argumentos sem agressão é muito mais capaz de conquistar adeptos do que uma linguagem de proselitismo belicoso e de desqualificação do outro. Durante o evento, a obra Democracia, Justiça e Cidadania, Desafios e Perspectivas, homenagem ao ministro Luiz Roberto Barroso, da editora Fórum, foi lançada de forma virtual. O livro foi organizado pelos ministros do TSE, Tarcísio Vieira e Sérgio Banhos, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, e pelo vice-diretor da EGE do TSE, Daniel Castro Gomes da Costa. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.